Fala pessoal, bora para mais uma aula aqui, tá? Então nessa vez agora, tá? Vamos lidar com a área de física, né? Campo da ciência, chamado física 2. Então, exemplo, para não ficar sempre aquela mesma situação, né? Ah, cara, já estudei mecânica desde o 8º ano, passa algo para nós de interessante. Isso é verdade, porque senão vamos ficar naquela mesma, né? Mesma ideia de cinemática, de mecânica, e a gente não vai para lugar algum. Então vejam, pessoal, essa aula aqui é Física 2, tá? Destinada para aluno de 9º ano. Aluno também do 8º também pode assistir, não tem nenhum problema, tá? E a nossa temática aqui é falar sobre as escalas termométricas, tá? Eu não vou demonstrar para vocês como foi que os caras chegaram nessa observação, tá? Mas essas escalas termométricas, para você chegar nesse resultado que eu vou escrever para vocês, utiliza apenas a ideia de adquirir proporção e razão, tá? Bem fácil. Cai mais exemplo, qual é o objetivo de você analisar as escalas termométricas? Exemplo, tem país que utiliza as escalas são a escala Celsius, Kelvin e a escala Fahrenheit, tá? Tem país que utiliza a escala Celsius, no caso o Brasil, tá? Mas países da Europa costumam utilizar a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, né? Como unidade de medida. Então, pessoal, hoje, né, vamos lidar principalmente com a ideia de saber como é que acontece, né, a conversão, né? Você tem um valor na escala Celsius para uma escala Fahrenheit para uma escala Kelvin. Então eu sei que é o seguinte, né? Então isso aqui quando eu tenho, mas primeiramente vamos aqui, primeiramente o que é que está sendo envolvido aqui? A área, né? A ideia da física que está sendo envolvida aqui, a ideia de quê? De temperatura. Beleza. Bem devagarzinho. Caio. Então quando eu estudo escalas termométricas, eu estou dentro de quê? De uma área da física que estuda o quê? Que estuda a temperatura. Caio, o que é que vem a ser temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, das partículas, né, do átomo. Então, quando eu falo em temperatura, eu estou na física 2, na termodinâmica, né, que vai analisar o quê? Princípios que envolvem o quê? Que envolve temperatura. E essas temperaturas eu tenho 3 escalas, que é a escala o quê? Escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então eu tenho três escalazinhas que fazem, né, toda uma conversão, eu consigo transformar. Então, quando eu falo em temperatura, eu falo o quê? Vamos definir aqui. Então, quando eu falo em temperatura, eu estou falando aqui de movimentação. É o grau, né? O grau de movimentação das moléculas. Então, você pode até colocar aqui, ó, né? Observação, né? Quando eu falo em temperatura, é o grau de movimentação ou o grau de quê? De agitação. E essa agitação você vai conseguir medir. Ixi, que massa, ó, meu irmão. Então vai lá, Caio. Então os cientistas foram fazendo alguns estudos sobre as temperaturas e os cientistas conseguiram ter um padrão matemático, né, para saber converter essas escalazinhas. Então o cara teve o quê? A ideia matemática é, eu tenho a escala Celsius, que ao dividir pelo número 5, ela vai ser igual a quê? A escala Fahrenheit menos 32 sobre 9, que ela é igual à escala Kelvin menos 273 sobre 5. Olha aí, não é bom você colocar Kelvin aqui, porque a notação pode ficar um pouco complicada. Você pode até colocar grauzinho Celsius aqui que dá certo, tá bom? Então muito cuidado aqui nessa hora. Cara, eu vou ter que utilizar sempre esse monstro aqui toda hora? Não. O que é que eu estou falando? Estou falando que esse cara aqui é proporcional a esse, que é proporcional ao quê? A esse. Então, exemplo, Caio, vamos dividir aqui em situações. Ó. Vamos supor que é o seguinte, galera. Ó, isso daqui é de forma geral, né? Mas vamos passo a passo. Ó. Primeiro caso. Vamos supor que você queira transformar um valor que está na escala Celsius para um cara que está na escala Fahrenheit, um númerozinho. Então, claro que você não vai envolver a escala Kelvin aqui, não. Tu vai envolver o quê? Tu vai envolver apenas o quê? A escala Celsius e a escala o quê? Escala Fahrenheit. Ixi, meu irmão, é verdade, ó. Então vamos supor, exemplo, ó. Os pincéis caindo. Exemplo 1. Vamos supor que você queira transformar, eu quero saber quanto é 100 graus Celsius na escala Fahrenheit. Eu quero saber quanto é que esse valorzinho ele é. Então, como eu sei que a proporção envolve apenas o que? Celsius em Fahrenheit, eu vou ver o que? Apenas essa partezinha aqui, ou seja, ó, tu vai usar apenas o que? Graus Celsius sobre 5 é igual a quê? Fahrenheit menos 32, né? Bota aqui não. Fahrenheit sobre 9. Pronto. Vai lá.
Agora é o seguinte, quem vai ser o meu C? O meu C vai ser o número 100. Então eu vou lá nessa expressão matemáticazinha aqui, né? E onde tiver o número, a letra C, eu vou trocar pelo número 100. Ah, então vai ficar o quê? Vai ficar 100, né? Eu já modifiquei, veja a modificaçãozinha, ó. Substituir esse cara aqui, ó, 100 graus por 5, né? É igual aqui a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza, ó, meu irmão, aqui é um 5, tá bom? Show de bola, ó. Agora o que você faz? Se der para dividir aqui, você pode dividir, né? Quanto é 100 por 5? É 20. Então, quando eu divido 100 por 5, vai dar o quê? Vai dar 20 graus, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. É. Pronto. Eu já fiz, já comecei a resolver a questão, tá? Então, entenda, ó. Isso aqui é muito fácil. Vi que o cara quis apenas transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, utilizou apenas o quê? Apenas essa partezinha aqui. Ele esqueceu essa outra parte, ó. Beleza, faz nem meu professor ensinava. Só que aqui eu já dividi já. Só que aqui eu posso considerar que quem é que está aqui? É o número 1, para ficar até mais fácil. Verdade. Quando chegar aqui, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar em média de extrema razão, ó. Toma, multiplica em forma de x, né? Como velho conhecido, tá? É bom você começar sempre pela escala Fahrenheit, tá? Aí tu pega Fahrenheit vezes 1, Fahrenheit, né? Fahrenheit. 32 vezes 1, 32. Só que ele é o que? Negativo, então aqui vai ficar menos 32. Que é igual... Quanto é 9 vezes esse cara aqui? 20. 180 graus, né? Então aqui vai dar 180 graus Celsius, tá? Ah, Caio, mas o meu objetivo aqui é saber quanto é que esse cara é na escala Fahrenheit. E o cara que está empatando aqui é o menos 32. O que é que eu faço? Lembra? Toda vez que eu quero encontrar um valor de um incógnito, o que é que eu faço? Eu vou pegar esse cara e vou isolar. Ao isolar o Fahrenheit, eu vou pegar esse cara e vou passar para o outro lado da igualdade. Isso é verdade, ó. Vamos para cá para ficar melhor. Vai ficar o quê? Vai ficar assim, vai ficar Fahrenheit é igual a 180, né? Mais 32, ó. Veja a modificaçãozinha aqui, ó. Agora o sinal que ele está é de positivo, né? Então, Fahrenheit, soma aqui nessa menina. 2, né? 8, 9, 10, 11, vai 1, pá. 212 graus Fahrenheit. Então tá aí, ó, né? Então vejamos, eu não vou estender muito a ideia aqui, tá? Porque eu vou lidar nessa primeira aula, nessa aula introdutória, que no caso vocês já viram, tá? Eu quero que vocês aprendam, tá? Fixe essa ideia de quê? De como saber utilizar essa formazinha aqui, tá? Primeiro caso que eu fiz, né? Primeiro caso, no caso nessa aula de termologia, né? Termologia é a ideia de quê? Das escalas termométricas, a temperatura. Nosso primeiro caso aqui é saber converter uma temperatura quanto aqui no estado o quê? No estado de Celsius, tá? Para a escala o quê? Para a escala Fahrenheit. O meu exemplo aqui foi o quê? Foi saber converter 100 graus Celsius para o quê? Para Fahrenheit. Então eu coloco Fahrenheit aqui em notação matemática. Você pode até colocar, não tem problema não. Pode até colocar aqui, ó. Não tem problema não, tá bom? Acho que tem problema quando você coloca no Kelvin, tá? Beleza. Fácil. Coloca aqui também, ó, tá um sinalzinho de grau aqui, tá? Cara, eu quis converter 100 graus. Então, no lugar do meu C, eu coloquei o número 100, peguei 100 por 5 e deu o quê? Deu 20. E fiz as contas normalmente. Quando eu chego aqui, eu multiplico em forma de quê? Em forma de x, tá? Ao multiplicar em forma de x, eu venho para essa expressão matemática aqui. E como o meu objetivo é sempre isolar o valor desconhecido, eu pego o 32 que está agora e passo para depois, ó. Vai ficar o quê? Positivo, né? E agora aqui eu apliquei o quê? Apliquei uma soma, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que 100 graus Celsius equivale o quê? Equivale a 210 graus na escala o quê? Fahrenheit, tá bom? Bora transformar 100 graus. Vamos ver quanto é 0 graus Celsius na escala Fahrenheit? Bora. Vamos ter para vocês apagarem aí. Tirarem print, né? Vocês estão printando tudo agora, né? Beleza? Bora lá. Então, tudo bem. Eu sei que 100 graus Celsius equivale a 210 graus na escala Fahrenheit. Agora, vamos supor que no exemplo 2 você queira, sabe o quê? Na aula, nessa exemplo 2 aqui, eu quero saber quanto é 0 graus Celsius, quanto é que esse cara equivale na escala Fahrenheit. Eu vou usar o quê? A mesma ideia. Eu vou usar a razão que envolve a escala Celsius e a razão que envolve o quê? A escala Fahrenheit. Ou seja, vai ser o quê? Vai ser escala. Aí você copia. Vamos copiar a forma, bora?
escala Celsius sobre 5 é igual a quê? A escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza, tranquilo, show de bola. Agora eu quero converter o quê? Não é 0 graus? Então no lugar desse C eu vou colocar o quê? O número 0, ou seja, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 0 grau, né? Sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 graus também, coloca aqui, sobre 9. Só que 0 por 5 é 0, né? Todo valor que divide por 0 é 0, então no lugar de eu colocar 0 por 5, vou colocar apenas aqui, apenas número 0. Deu para entender aí, né? Eu tinha 0 graus sobre 5, efetuei essa divisão deu o quê? Do número 0, que é igual a quem? A F menos 32 sobre 9. O que é que eu faço aqui? Eu falo que esse cara está sobre 1, né? Para simplificar a continha. O que é que eu faço aqui quando eu chego aqui? Agora eu vou multiplicar em forma de x. Tome. Ao multiplicar em forma de x, eu vou pegar Fahrenheit vezes 1, vai dar o quê? Vai dar o próprio Fahrenheit, né? Aqui de novo. Fahrenheit. 32 vezes 1 vai dar o próprio 32. Só que lembrando, o jogo de sinal, tá? Esse 1 ele é o quê? Positivo. Esse cara é o quê? Negativo. Mais com menos vai dar menos 32 graus. Igual. Quanto é 9 vezes 0? 0. Pronto. O que é que eu faço agora? Agora eu vou pegar esse 32 e vou colocar para depois da minha igualdade. Ele é menos, vai ficar aqui mais. Então Fahrenheit é igual a 32 graus Celsius. O que é que a gente pode ter ideia? A gente tem ideia de como é que monta, que foi criado o que? A ideia de proporção, ou seja, Caio, eu sei que é o seguinte, ó. Deu para entender lá? Entendeu, Tiago? Massa, né, Tiago? Beleza. Então vejamos, ó. Como é que foi criado, como é que foi desenvolvido a proporção da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Imagine que aqui é a escala, tá? E aqui no meio é o Celsius variando, né? De 0 até 100. 0 graus até 100 graus. Imagine que aqui é a escala o quê? A escala Fahrenheit. Pronto. Tu viu lá que quando nós aplicamos 100 graus Celsius, bateu em quê? 212. E quando você aplicou 0 graus Celsius, bateu em quanto? Em 32. Então, eis aqui o que? A proporção e a razão acontecendo aqui, deu para entender? Né? Eu pego esse cara menos esse, eu pego esse com esse. Aí dá para simplificar bem direitinho, tá? Fica 200. Então, os caras começaram assim, eu quero montar uma certa proporção e razão aí. Como foi que os caras chegaram a esse resultado aqui, a essa observação? Bom, aí os caras começaram a manipular algebricamente, tá? Cara, eu sei que é o seguinte, ó, eu vou começar daqui, ó. Eu vou pegar uma parcela dessa escala aqui. A parcela aí é C menos 0 sobre. E eu vou pegar o total. Quem é o total? O total é 100 menos 0. 100 menos 0. Que é igual, né? Que é igual a quê? A F menos 32 e esse menos esse, né? E assim os caras conseguiram montar o quê? Montar a ideia de quê? De proporção aqui, proporção e razão. Então, ó, o cara pegou Fahrenheit menos 32 menos 32. E lembre, eu estou pegando o quê? Uma parcela, eu estou pegando o quê? O total. Se eu pegar essa parcela aqui, ela é proporcional ao quê? Essa parcela aqui. Se eu pegar o todo aqui, vai ser proporcional ao quê? Ao todo aqui. Beleza. Então, F menos 32 está aqui. Agora vai ser o quê? 212 graus menos 32. Aí os caras começaram, os cientistas, né? Os Celsius, né? Celsius e Fahrenheit, chegaram a essa observação aqui e depois começaram o quê? A simplificar até chegar o quê? Nessa informação que é hoje aqui, ó. Né? Aqui ela tá distribuindo, está solta dessa informaçãozinha aqui, ó. Deu para entender aí? Beleza? Então, só recapitulando aqui, ó. Essa nossa aula 1 de física, tá? Ela tem como objetivo estudar o quê? A ideia que é na área da termologia, tá? Termologia. E dentro da termologia eu tenho duas áreas de estudo, que é o quê? Que é a ideia de temperatura e a ideia de calor, né? Quando eu vou para a ideia de calor, eu estou na calorimetria. Mas eu tenho que entender o que acontece dentro de quê? Dentro da ideia de temperatura, né? Porque quando eu falo em temperatura, eu estou falando o quê? Do grau de movimentação de quê? Das moléculas. Essas moléculas aqui, esse grau de agitação,
tenho 3 escalas. Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O objetivo aqui é sempre saber o quê? É sempre saber converter. A palavra-chave é essa. É converter. Eu quero converter tal escala para tal escala. Então, tu usa dessa para essa, né? Só que nosso primeiro caso aqui é entender o princípio básico, que acontece da escala Celsius para a escala o quê? Fahrenheit. Na próxima, na aula 2 de Física, nós vamos estudar mais um pouquinho, né? Como transformar da escala Celsius para a escala o quê? Kelvin. E na aula 3 de Física vai ser o quê? Da escala Fahrenheit para a escala Kelvin, tá? Resumindo, aula 1, eu vou aprender como converter um valor da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Na aula 2, da escala Celsius para a escala Kelvin. E na aula 3 vai ser o quê? Como saber converter um valor que está na escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Deu para entender? Então, quando a gente fecha essas 3 aulas, a gente tem ideia de como é que funciona toda essa formazinha aqui. Deu para entender? Então, pronto, pessoal. É aquela velha frase, né? Acompanha nós lá pela plataforma digital, tá? Educandário Nossa Senhora de Fátima, educandariofátima.com.br, tá? Acompanha a gente também pelo YouTube e também pelo Zoom, tá bom? É nóis e valeu!